Em à parte, ao senador Eduardo Girão, o senador Marcos Duval lembrou que solicitou documentos ao general G. Dias ainda em janeiro, enquanto o general ainda era ministro de Lula, e que desde o começo do ano tem indícios de que autoridades tinham conhecimento prévio do que iria ocorrer no dia 8 de janeiro e se omitiram em proteger os prédios dos três poderes. O senador afirmou: o que mais chama a atenção é que o STF e o Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes, também sabia com antecedência, como está aqui no documento, no relatório oficial da ABIN. Então isso, para mim, é mais impactante, porque da forma como ele fez, além de julgar, condenar, ainda deixou acontecer, prevaricou. Botou o ex-ministro Anderson Torres preso, sendo que o STF e o TSE também estavam sendo comunicados. Está aqui no documento. O senador acrescentou: isso para mim é gravíssimo e a gente está trabalhando para poder fazer a denúncia. Duval disse, referindo-se ao general G. Dias: é óbvio para mim que o governo federal iria trabalhar para que as informações que eu tinha desde o dia 9 de janeiro não se tornassem públicas. Mas não tem jeito, a verdade sempre chega à tona, e chegou. Então, o governo federal, ministro G. Dias, ministro Alexandre de Moraes, ministro Flávio Dino e o presidente Lula, todos eles sabiam que ia acontecer o fato do dia 8. Está aqui a comprovação. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senador, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, confiscos, prisões em massa, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 23 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Girão, até se quiser ficar eu para complementar, eu vou só dar uma lida aqui, o seguinte: no dia 16 de janeiro,
eu estava comunicando o G. Dias que tinha recebido já o documento. Então, para mim, não houve nenhuma novidade do que foi colocado ontem. Eu botei, ao tomar conhecimento que a Agência Brasileira de Inteligência enviou o documento através do CISBIN, dirigido ao Gabinete de Segurança Institucional, GSI, referido aos ataques antidemocráticos, fazendo vários alertas acerca do risco eminente de ataques aos prédios públicos localizados na Praça Três Poderes. Solicito o imediato envio dos documentos. Obrigado, porque ficou vermelho. Solicito o envio imediato dos documentos relacionados abaixo. É aqui eu falo, diante da gravidade do fato, solicito o envio de cópia dos briefings em forma de documento e demais comunicações relacionadas à manifestação. Isso eu mandei para o G. Dias, dia 16 de janeiro. No documento do relatório, isso aqui é a cópia do relatório oficial da ABIN. É claro que ele não colocou GSI, mas não se há questionamento da hierarquia de que a ABIN sempre se reporta ao GSI. Por isso que eu fiz esse documento. Mas o que mais chama atenção, senador Girão, e que ninguém percebeu, é que o STF e o Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes, também sabia com antecedência. Também sabia com antecedência, como está aqui no documento, no relatório oficial da ABIN. Então isso, para mim, é mais impactante, porque ele, da forma como ele fez, como você falou, de julgar, condenar, ainda deixou acontecer, prevaricou. Então botou o ex-ministro Anderson Torres preso, sendo que o Tribunal Superior Eleitoral e o STF também estavam sendo comunicados, está aqui no documento. Então isso para mim é gravíssimo e a gente está trabalhando para fazer a denúncia. Quanto ao general G. Dias, no dia 16 de janeiro, eu já mandei para ele, na época, uma série de questionamentos relacionados ao relatório e até hoje ele não respondeu, e é óbvio que ficou claro para mim que o governo federal iria... Para concluir? Para encerrar, que o governo federal ia trabalhar para que as informações que eu tinha desde o dia 9 de janeiro não fossem se tornar público, mas não tem jeito, a verdade sempre chega à tona e chegou. Então o governo federal, ministro G. Dias, ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino e o presidente Lula, todos eles sabiam de que ia acontecer o fato do dia 8. Está aqui comprovado. Obrigado. Olá, presidente, muito boa tarde. Senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras, brasileiros que estão agora nos acompanhando pelo esse pool de comunicação extremamente competente aqui da Casa Revisora da República. Foi aprovado anteontem, senhor presidente, na Comissão de Segurança Pública aqui dessa casa, um requerimento de minha autoria para a realização de uma audiência pública com o objetivo de tratar da situação de pessoas que foram presas em razão dos violentos tumultos do dia 8 de janeiro. Estão sendo convidados o presidente da OAB, o subprocurador-geral da República, ministro dos Direitos Humanos, ministro do STF Alexandre de Moraes, diretor-geral da Polícia Federal, as defensorias públicas da União e do DF, representante das famílias dos presos, além de ilustres juristas como o doutor Ives Gandra Martins. Antes de mais nada, é importante salientar que as invasões e depredações ao Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF são muito graves. E seus reais responsáveis devem ser devidamente punidos.
mas sempre respeitando os princípios e normas do nosso ordenamento jurídico, sobretudo na área processual penal, para impedir situações inquisitoriais e perseguição política. Nossa Constituição garante o devido processo legal com presunção inicial de inocência e individualização da conduta, da pena e sua devida proporcionalidade. Mas depois de vários parlamentares, inclusive eu, que estivemos visitando os presos do complexo penitenciário da Papuda e na penitenciária feminina do Distrito Federal, a Colmeia, pudemos confirmar inúmeras denúncias de violação de direitos e de abuso de autoridade, feitas por advogados e familiares das pessoas presas. Fizemos até uma coletiva aqui no Congresso Nacional, ali no Salão Verde da Câmara, reunindo deputados, senadores, advogados, familiares. E a gente não pode absolutamente tolerar, num país como o nosso, vilipêndio aos direitos. Até agora foram realizadas 1.459 audiências de custódia, 942 prisões em flagrante convertida para prisões preventivas, sendo que 464 pessoas obtiveram liberdade provisória por não terem sido encontradas provas materiais. Eu vou relacionar aqui algumas das graves irregularidades desse processo que têm sido amplamente denunciadas e a gente não tem o direito de ficar surdo e mudo em relação a isso. Audiências de custódia realizadas sem o devido acompanhamento do procurador do investigado. Encarceramento em massa, sem a individualização das condutas de pessoas, inclusive, que sequer estiveram na sede dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Nenhuma materialidade existente nas prisões efetuadas em flagrante, lá no QG do Exército. Desrespeito às condições pessoais dos detentos. A grande maioria dos presos não possui nenhum antecedente policial, tem residência fixa e profissão declarada. Dificuldade de acesso dos advogados aos presos. Negativa do acompanhamento pelo advogado do processo de triagem e interrogatório. Negativa ao acesso aos autos das prisões em flagrante. Negativa ao acesso às audiências de custódia. Algumas pessoas podem argumentar que essa audiência não seria necessária, uma vez que finalmente foram iniciados os trabalhos da CPMI, que aliás estava marcado para hoje, a sessão da deliberação dos trabalhos, mas devido a essa deliberação aqui das medidas provisórias, foi adiada para terça-feira. Senador Geraldo, eu respondo. Eu queria... Já eu lhe passo complementar a parte. Tá. Eu respondo que essa audiência vai ser extremamente útil e importante para justamente definir as prioridades das aprovações e, consequentemente, o cumprimento dos requerimentos, que já são centenas de requerimentos apresentados. Agora, não podemos jamais esquecer que ainda existem pessoas inocentes, mas que continuam presas há quase 5 meses. Onde está os direitos humanos tão evidenciado aqui nessa casa, no Congresso Nacional, na nossa República? Além disso, essa CPMI, do qual sou membro titular, terá muito trabalho para realizar, principalmente na varredura das mais de 200 horas de imagens coletadas pelas câmeras de segurança dos prédios invadidos. Já podemos atestar a importância dessa medida pelo impacto de poucos minutos que
que foram vazados e que resultaram no afastamento imediato do general responsável pelo GSI, o general do Lula, que inclusive ontem ficou revelado, escancarado, que o relatório da ABIN foi adulterado pelo GSI. Um dos principais convidados é novamente o ministro Alexandre de Moraes para esse diálogo respeitoso nessa audiência pública, porque ele vem recebendo denúncias sistemáticas de abuso de poder por atuar como denunciante, investigador, acusador e julgador, fato sem precedentes no ordenamento jurídico brasileiro. E suspeito, porque ele também sabia só um minutinho, antecipadamente. Só encerrar que se o presidente, senador Marcos Duval, se o presidente autorizar, só para encerrar aqui o raciocínio. Eu encerro dizendo que vivemos tempos muito difíceis de inversão total de valores com riscos de ruptura democrática. Enquanto centenas de brasileiros inocentes são chamados de terroristas, nós temos um ex-governador do Rio de Janeiro, condenado a 425 anos de cadeia por ter desviado bilhões de reais do povo carioca, dos brasileiros, cumprindo prisão domiciliar no conforto em suas mansões. Enquanto brasileiros são perseguidos, punidos e censurados por falarem a verdade, o Brasil assiste estarrecido uma pessoa que foi condenada em 3 instâncias por comandar o maior esquema de corrupção da história, receber e elogiar o sangrento ditador da Venezuela, responsável por milhões de refugiados de um país que era um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo, mas que hoje tem mais de 90% da sua população aqui, vizinho, vivendo na miséria. Mas enquanto essa Casa Revisora da República continua omissa, permaneceremos firmes até o fim, clamando por justiça e confiando cada vez mais na perfeição da justiça divina. Se o presidente permitir, a parte do senador Marcos Duval. Te agradeço, senador.